Olá, tudo bem? Estamos voltando ao nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre paisagismo, com o nosso amigo Maurício Murgel, que tem nos dado aqui grandes ideias e mostrando a importância do paisagismo no nosso dia a dia. Maurício, a gente terminou o bloco passado dizendo o seguinte, que quem quer fazer um jardim, né? Quem quer fazer com que a sua casa tenha toda essa harmonia, né, com o verde, quais são assim, os custos e o benefício? Como que isso, vamos dizer, o que isso representa dentro de uma obra? O que você pode dizer? Porque muitas vezes as pessoas até acham que pode ser muito caro e tal, e a gente percebe que não é a realidade, né? Não é, porque tudo depende, é como uma casa mesmo, né, Júnior? Você tem vários tipos de revestimento, quer dizer, um metro quadrado de piso depende do piso, né? A mesma coisa para o jardim. É claro que o jardim é muito mais barato, né? Mas existem jardins que acabam ficando caros porque as pessoas querem coisas grandes, plantas grandes, e que não é o ideal. Ao contrário, é o ideal, e isso é uma das funções do jardim, do paisagismo, que é o religar da natureza. A velocidade da natureza é outra. E isso, para os dias de hoje, é muito importante. Para os dias de hoje, todo mundo quer tudo pronto, né? Mas tem acontecido cada vez mais as pessoas pedirem projetos para ver as plantas crescerem. Isso é uma coisa fantástica, fabuloso. Por quê? Porque nessa religação faz com que as pessoas se desliguem desse mundo automático de botões, de ligar, mandar entregar, quero pronto, para ver que a natureza tem outra velocidade. O ciclo natural do ser humano é esse. O ciclo da mulher é esse. O nosso ciclo é esse. A gente acorda, né? E a gente entra nessa rotina maluca que a gente está vivendo, de telefone, tudo pronto, aperta o botão. Então, isso tem muito acontecido e tende a aumentar. Por quê? Porque isso faz parte do que as pessoas formam o jardim. É um jardim muito mais barato, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer jardim ainda garoto, não existia grama para vender em placa. Né? A gente era garoto, né? Nós fomos, desde criança a gente era amigos. E naquela época a gente vendia grama de saco. Eu colhia grama, eu ajudava a colher grama, eu ajudava minha mãe a fazer jardim. Sim. A gente colhia grama, muda de saco. Então essa muda, o jardim era plantado até a grama. Hoje não, hoje você chega com o jardim, a grama é placa, fecha com o piso. No dia seguinte está gramado a casa. Mas isso ainda hoje tem projetos que a gente põe grama de muda. Sim. Por mais impensável que possa parecer, tem projetos no jardim. Na semente mesmo, né? Na semente também. Semente, né? Um dos loteamentos que o seu pai fez, ele me conta, ele fez na semente. E está lá, belíssimo, né? Seu pai é um grande plantador de árvores, um dos nossos ídolos aí, é uma grande pessoa. E foi da muda. Aquele bosque maravilhoso, aqueles bosques maravilhosos que ele plantou, né? A última vez que nós conversamos sobre um dos lançamentos que vocês fizeram, eu acho que em Brotas, ele contando orgulhoso da floresta que ele formou, da floresta que ele plantou e tudo mais. Isso é maravilhoso de ver. Isso você traz para dentro da casa em qualquer escala. Você clicar hoje no Facebook, tem gente fazendo jardim dentro de lâmpada. Tem gente fazendo jardim com vaso quebrado, que é uma arte maravilhosa. Você consegue dar uma gulgada e ver isso. Qual é o custo disso? Tem gente aprendendo que dá para fazer jardim com musgo que nasce na calçada. Poxa. Ele é uma forração. Não existe planta feia, existe planta mal colocada. Isso é uma frase do Burle Marx. Então, toda planta ela tem o mesmo efeito. Ela combate radiação, ela faz fotossíntese, ela ajuda na ambiência. Então, você consegue fazer... Tinha um curso que a gente dava, que o jardim, para a pessoa aprender um pouco da tendência do jardim, fica o convite à TV local, para a gente fazer uma oficina dessa qualquer dia, era feito com vaso. Então, a pessoa começava a fazer jardim, um microjardim feito num vaso. Sim. Qual é o custo de fazer um microjardim no vaso? O vaso pode ser uma tigela. Uma tigela quebrada. Sim. Não estão usando lâmpada queimada? É belíssimo o jardim de lâmpada queimada. O benefício é enorme, porque é terapêutico. Exatamente. A gente vê os japoneses que têm uma cultura milenar, né, as filosofias, né, de ter a calma, aquela fleuma, né, do japonês. Eles têm o bonsai, né? Exatamente. E eles realmente passam horas ali, é a hora que eles estão relaxando e ganhando, vamos dizer, energia para o dia a dia. Para o dia a dia. O Japão,
Eles não têm área. Então, é uma ciência milenar e existem bonsais de valor imensurável. E aquilo é passado para gerações, né? O paisagismo lá atrás, ele era uma coisa da nobreza. Então tinha arte, tinha poesia, tinha cultura, era uma demonstração de poder. Hoje é uma ciência da saúde, da ambiência urbana. Quer dizer, não existe mais essa... Claro, obra de todos os padrões, quanto mais, né, mais jardins, mais tudo mais. Mas as obras, mesmo casinhas, a gente já fez projeto de jardim para muito lugar de bairro popular. A pessoa chega lá, olha, eu tenho um canteirinho na calçada. A gente ajuda a bolar o jardim. Tem gente que não tem espaço nenhum. Recentemente teve uma moça lá, a gente fez um jardim na escada. Não tinha espaço nenhum. Sim. Então você consegue fazer com que essa pessoa realize o sonho de fazer de se tornar um jardineiro, né? Porque esse contato faz muito bem para a saúde. Jardineiros muito famosos hoje, a rainha da Inglaterra mexe com jardinagem, o príncipe Charles mexe com jardinagem, e várias pessoas pelo mundo famosas mexem com jardinagem, põem a mão na terra, né? No Brasil isso está aumentando cada vez mais, principalmente agora na produção, que é uma coisa muito interessante também, que é uma tendência que eu acho que só vai aumentar, que são jardins comestíveis, né? As pessoas plantarem o próprio medicamento, a própria hortaliça. Você tocou justamente no que eu estava preparando aqui para perguntar, porque tem acontecido realmente muito hoje em dia, de nós fazermos os projetos, né, da casa e deixar um espaço, né, em algum canto, né, do quintal, às vezes até nem tem muito espaço, mas criar um ambiente para se ter uma horta. Exatamente. Então, é aquilo que você falou, é uma terapia, a pessoa está ali cuidando, ela vê plantando, ela vai né, fazendo a manutenção daquele verde e colhendo. Exatamente. Né? Colhendo, tendo um alimento agradável. Então, eu te pergunto o seguinte, sobre essas, vamos dizer, plantas que servem também de alimento, como é que é? Como está sendo usado? Que tipo de planta com alimento que vocês têm mais utilizado? São duas correntes, né, Júnior? Hoje está muito na moda a questão gourmet, né? Os programas de chefe de cozinha explodiram. Isso é uma realidade brasileira, aliás, uma realidade mundial muito interessante até. As pessoas estão cozinhando, as pessoas estão ficando mais em casa, as pessoas estão recebendo mais em casa, né? Você, com certeza, tem mais encomenda hoje de espaços gourmet. Sim, hoje espaços cozinhas. Também a economia mudou, vamos dizer, a dificuldade de ter uma doméstica, exato, né? Né? Mudou, né? A rotina de uma casa. Exato. Então as pessoas realmente elas estão se reunindo nesse espaço gourmet para reuniões gostosas, festivas e fazendo o seu próprio alimento. Exatamente. E ainda mais se tiver como colher ali mesmo. No local. Né? Muito tempero. A gente tem feito muito horta, às vezes só de tempero. É um pedido grande, né? O de tempero, com certeza, ele tem sido o que mais se pede, né? Temperos, chás, né? Entra aí muito hortelã. Que a hortelã, ela tem... Primeiro que é um dos chás mais digestivos que se tem notícia, né? É muito fácil de você reproduzir hortelã, é muito fácil você ter hortelã. Ela é saudável, porque não é só digestiva, né? Ela combate verminose, ela espanta inseto. A hortelã tem uma série de benefícios. É uma planta bonita, aromática, né? O pessoal pede muito capim-limão, que é um chá calmante. O pessoal pede muito repelente para inseto. Hoje está altíssima preocupação. Mas temperos hoje, até pela questão do povo estar fazendo essa questão de se reunir mais para cozinhar em casa. Então, o orégano fresco, que é uma coisa que você não consegue comprar no supermercado, você pode ter em casa. Quem começa a estudar culinária vê que o orégano fresco é uma das coisas mais nobres para você ter disponível para cozinhar, né? E tem uma série de outros temperos. Também está entrando muito forte essa moda das punks, que são plantas alimentícias, é um termo usado para plantas comestíveis não convencionais, né? Como é que é o termo? O termo é punk. Punk. Que eu não vou saber a tradução certa da sigla, mas são plantas comestíveis não convencionais. Então, o pessoal está comendo. Ontem teve uma moça que falou assim: nossa, o jasmim manga, ele é comestível. O jasmim manga é uma planta tóxica.
Mas na culinária fina, ele se faz uma geleia. Então, as pessoas estão descobrindo, tem que tomar cuidado também para não comer veneno, né? Assim, comer uma planta lá que vai... Não é remédio, deve ter uma dose, exato, né? Exato. Que você, claro, ultrapassando a dose, exagerando, você começa a contaminar o corpo, mas tem que saber usar, dá para pesquisar. Hoje você tem esse material na mão. Né? E tem, nós depois vamos mostrar as imagens, já tem grupos fazendo isso publicamente. Tem escolas fazendo, ensinando as crianças nas escolas, porque a criança fica menos estressada, ela aprende a plantar verdurinha, ela vai comer a verdura. Muitas escolas utilizando Exatamente. Como terapia, como disciplina, como evolução, como planejamento. Exatamente. Né? E como você falou mesmo, essa parte de você acompanhar o tempo da planta, de você ver a evolução daquilo, de você ver... eu lembro até, na verdade, isso me fez remeter aos tempos da nossa juventude. Eu acho que até hoje deve acontecer isso, eu não tenho mais filho pequeno, a gente não sabe, mas a gente colocava um feijão dentro de um algodão molhado, né? A gente sempre estava regando o algodão e ali surgia então o feijãozinho, exatamente. Feijão, né? Isso vem de longe, né, Júnior? O vaso para comida, a gente tem plantado alface em vaso, né? Até às vezes falo para as pessoas, olha, é difícil ter alface, mas as pessoas querem ter alface. Ela quer comer um alimento sem veneno, que ela mexeu, que ela pôs a energia dela, o filho participou, cresceu. Tem muito isso acontecendo. Né? E tempero tem assim, hoje tem uma gama, vários tipos de manjericão, hoje tem uma gama, vários tipos de cebolinha. E nessa questão dos punks, que é uma coisa muito interessante, né? Entre as beldroegas, entre uma série de plantas que era matinho. Né? O caboclo lá atrás faz parte da nossa cultura, né? A polenta com serraia. A serralha é um matinho. Né? O mintrus, que é uma outra erva espontânea que tinha nos cafezais. Né? O caboclo punha aquilo na marmita, enriquecia. Né? O caruru, que tem muita gente que chama... Olha, esse mato aqui, eu quero acabar com isso aí, é comida, né? É cheio de ferro, é bom para anemia, né? Tá aí nascendo, né? Tá no seu quintal, é saudável, é gostoso, né? É uma nova forma. Eu acho que isso tudo faz parte desse movimento inevitável da nossa evolução, eu vou dizer assim, porque as pessoas estão procurando mais paz, estão procurando mais saúde, mais qualidade de vida, estão descobrindo que isso tem que estar no espaço onde ela vive mais. Ela está com a família ali. Então, você cultivar a sua horta em família, o seu jardim em família, né? Você vê um beija-flor na sua janela, você vê uma borboleta entrar na sua sala. Eu acho que todo esse tipo de coisa é uma evolução. Né? Faz a gente ter mais esperança num planeta melhor. É verdade. Enriquece a vida, realmente, tendo essa proximidade com a natureza, né? De todas as formas aí. Porque junto com a planta vem a água, é tudo que o ser humano precisa, né? Essa harmonia, né? Necessidade do sol, aí a gente vê as nossas origens, né? De todo o ser vivo, né? O que eu estou vendo aqui também, que o paisagismo, a gente vê como eu acho que tudo tem tendências, né? Sim. E hoje, qual que seria a tendência do paisagismo? Tem várias coisas acontecendo. Está diminuindo um pouco a história de jardim clean, que era uma coisa que eu tinha pavor. A minha escola é o jardim naturalista. O jardim naturalista, eu tinha a ousadia de dizer que a gente brincava de Deus, né? Porque era tentar fazer natureza mesmo, só que usando de cores, texturas, aromas, né? Sabores, tudo que a gente pudesse combinar ali. Né? Hoje as tendências, além do que a gente está acabando de falar do jardim comestível, os jardins verticais, eles vêm para ficar nas casas, devido a muitas casas não terem tanto espaço, mas têm a necessidade, eles descobrem que dá para ter esse jardim. Empresas têm procurado também para melhorar a ambiência da empresa, para diminuir o estresse dos funcionários, criar locais onde os funcionários possam repousar, descansar, recuperar energia. Empresas modernas no mundo têm feito isso, o Google e tudo mais faz isso, né? Tem os lugares onde os funcionários vão se descontrair, no meio da natureza mesmo. O clima que Exato. Tem, né? Temperatura. Exato, né? Uma outra tendência que está crescendo, é tímida, mas está crescendo, que são os telhados verdes, que a gente acabou de falar, que tem uma função na ambiência urbana
espetacular, né? As cidades, se fossem planejadas, e o telhado verde não é novidade, né? O telhado verde, ele, se você for pesquisar, você vê que ele tem lá atrás, né? Os vikings lá em cima já faziam suas cabanas com, na verdade, como eles impermeabilizavam aquilo, acho que até com estrume que eles tinham, aquilo virava um musgo, né? Então a casa ficava numa temperatura mais amena, né? Sim. Depois cobria de neve, quando isso derretia a neve, voltava a vegetar. Mas hoje já existem estudos mostrando esse tipo de coisa, os impactos positivos na ambiência urbana como um todo. A gente já falou da drenagem, do reflexo de calor, da qualidade dos materiais, né? A dilatação dos materiais. Essa é uma tendência. E é o uso de água no jardim, que antes estava mais restrito à questão das piscinas, né? E hoje já tem os lagos, fontes e lagos estão entrando muito forte, com mais tecnologia, principalmente no que se diz respeito à impermeabilização. Hoje a impermeabilização é uma coisa segura, os sistemas de filtragem e bombeamento cada vez mais desenvolvidos. O Brasil tem empresas, tem uma empresa que a gente é parceiro, a Ecosys, ela tem tecnologia para se fazer qualquer tipo de trabalho de água. E eu acho que isso é uma coisa que vem para ficar. As piscinas naturais entrando, né? Começa no lago, agora entram as piscinas naturais, que já é uma realidade lá fora. Piscina natural fora do Brasil é uma realidade muito interessante. Na verdade, é uma piscina com cara de lago, mas para você nadar. Sim. Até pouco tempo atrás, lago era lago, não era para nadar. Hoje já está virando um lago para você mergulhar. Sim, apesar de ser feito pelo ser humano, ele é igual à natureza. Igual à natureza, e exatamente. Aí você tem uma piscina natural, vamos dizer assim, né? Ainda a gente vê no jardim, voltando um pouco na questão das tendências, a gente vê o grosso, que o jardim monótono, que eu falo que é o jardim que segue linhas, né? A pessoa pega um canteiro de 20 metros e ele põe uma planta só. Isso ainda acontece demais, né? Eu não vejo... É que o jardim monótono, eu sempre falo isso para as pessoas, quando você põe 50 plantas iguais na frente de uma parede, você está criando uma parede na frente da outra. É melhor porque é uma parede de planta. Mas se assim 49 delas estiverem lindas e uma tiver com um pouquinho de defeito, as 49 não vão ser observadas. Vai ser observado o defeito, porque é tudo igual. Então, e aí acontece isso, a pessoa quer copiar, quer fazer ali. Então, essa tendência do jardim naturalista de vir e diversificar essa parede, em vez de ser uma espécie só, põe 20 metros, cabem 20 espécies. Né? Você pode ter sem criar uma coisa que não seja harmoniosa, né? Que tem texturas e cores que você tem que saber combinar. Você não pode berrar também para ficar chocante. Você consegue ter essa diversificação. Eu acho que isso é uma tendência que timidamente está aparecendo. Burle Marx, que é um pai do paisagismo brasileiro, a gente sempre falava muito sobre isso. Ele ficou uma pessoa famosa no mundo inteiro e não era seguido pelos brasileiros até recentemente. Até recentemente, você está na construção, você sabe isso. Né? A arquitetura, ela estava indo muito para... Todo mundo chegava, não, a minha casa ou vai ser bege ou vai ser concreto. As cores estavam ficando frias, né? O negócio estava ficando monótono, as linhas estavam ficando retas. Então, eu acho que está havendo um início de movimento contrário. As cores voltarem, eu acho que não vai aquecer as cores, mas uma matriz maior de cores para poder ter um pouco mais de cores e texturas e um jardim mais diverso. Que bom, Maurício. Olha, nós estamos terminando agora o segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco e aí você vai falar sobre esse sonho, né? Esse sonho das pessoas em terem esses jardins. E aí, ao mesmo tempo, você vai mostrar várias fotos, fotografias de belíssimos jardins, de exemplos que nós temos aí já realizados, né, aqui no Brasil e fora do Brasil. Até daqui a pouco, então. Voltamos logo.